Ela chegou como uma simples faxineira, mas trazia um passado selado a sangue. Ele era um milionário isolado, envolto por culpas que ninguém jamais perdoou. O que começou com olhares silenciosos virou um jogo de tensão e desejo. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O vento cortante do litoral sul de Santa Catarina carregava o cheiro de sal e algo mais antigo, mais sombrio. A estrada de terra batida serpenteava entre pinheiros retorcidos até chegar aos portões de ferro forjado da mansão Delacroix, onde Amália parou o ônibus Intercity, que a trouxera de Florianópolis. Aos 22 anos, ela já havia aprendido a desconfiar de lugares que pareciam belos demais, e aquela propriedade, com suas torres góticas emergindo da neblina matinal, definitivamente se enquadrava na categoria. A agência de limpeza terceirizada havia sido vaga nas informações. Um trabalho de 3 meses, pagamento generoso, acomodação incluída. O cliente preferia discrição total, sem perguntas, sem curiosidade. A Amália aceitou porque precisava do dinheiro, mas também porque havia uma razão mais profunda, uma que ela guardava como um segredo perigoso no fundo do peito. 3 semanas atrás, um envelope pardo havia aparecido debaixo de sua porta no pequeno kitnet que dividia com outras 2 meninas em Florianópolis. Dentro, apenas uma frase manuscrita em tinta azul. Ela morreu por algo que você precisa saber. E um lenço de seda, delicado, bordado com as iniciais E.D. Eloá Delacroix, o mesmo nome que constava em seus documentos de adoção como sua irmã biológica. Uma irmã que nunca conhecera, que morrera quando Amália tinha apenas 2 anos. O portão se abriu automaticamente, assim que ela se aproximou, como se a casa soubesse de sua chegada. O caminho de pedras irregulares levava até a entrada principal, onde um homem alto esperava encostado no batente. Leonard Delacroix. Mesmo de longe ela podia sentir a intensidade de seu olhar, aqueles olhos cinzentos que pareciam capazes de desvendar segredos com um único relance. Ele vestia um suéter de cachemire preto que destacava os cabelos grisalhos nas têmporas, e havia algo predatório em sua postura, como um felino observando uma presa em potencial. Aos 44 anos, Leonard carregava o peso de um homem que havia visto demais, feito escolhas demais, perdido demais. Você deve ser Amália, disse ele quando ela se aproximou, a voz grave e controlada. Não era uma pergunta. Esperava alguém mais experiente. Experiência não é medida apenas pela idade, respondeu ela, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Havia aprendido cedo que homens como aquele testavam os limites desde o primeiro encontro. Leonard esboçou algo, que poderia ser um sorriso, mas não chegou aos olhos. Claro que não, entre. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Vitrais coloridos filtravam a luz do sol nascente, criando padrões que dançavam sobre o piso de mármore italiano. Escadarias duplas se curvavam em direção ao 2º andar, e retratos de família em molduras douradas observavam tudo com olhares solenes. Amália sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um dos retratos, em particular, chamou sua atenção. Uma jovem de cabelos escuros e olhos verdes, parecida demais com ela própria. Minha meia-irmã Eloá, disse Leonard, seguindo seu olhar. A voz havia adquirido um tom diferente, mais sombrio. Morreu há 20 anos. Um acidente. Amália assentiu, fingindo indiferença, mas seu coração disparou. Era ela. Era realmente sua irmã. A semelhança era perturbadora, como se estivesse olhando para uma versão mais refinada de si mesma. Suas responsabilidades são simples, continuou Leonard, caminhando pelos corredores amplos. Limpeza geral, organização dos cômodos principais. Você terá acesso à maior parte da casa, exceto ao 3º andar e ao porão. Meus aposentos ficam no 2º andar, ala leste. Prefiro não ser incomodado antes das 10 da manhã. Eles passaram pela biblioteca, um ambiente imenso com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma das janelas oferecia vista para o farol abandonado na extremidade da propriedade.
uma torre branca que se erguia contra o céu cinzento como um dedo acusador. "O farol funciona?" perguntou Amália. "Não há necessidade. Não recebemos visitas. Por mar." A resposta foi seca, definitiva. Leonard parou diante de uma porta fechada. "Este é o quarto de hóspedes onde você ficará, bem longe dos meus aposentos, como prefiro." O quarto era espartano, mas confortável. Uma cama de solteiro, um armário antigo, uma pequena escrivaninha junto à janela. Amália deixou sua mala sobre a cama e se virou para encontrar Leonard ainda, parado na porta, observando-a com uma intensidade que a fez se sentir nua. "Tem mais alguma pergunta?" indagou ela. "Muitas, mas creio que elas serão respondidas com o tempo." Ele fez menção de sair, mas parou. "Uma coisa, Amália, esta casa tem memória. Às vezes o passado insiste em se fazer presente. Se algo a incomodar, me avise imediatamente." Depois que ele saiu, Amália se permitiu respirar fundo. A atmosfera da mansão era opressiva, carregada de uma energia que ela não conseguia identificar. Havia segredos enterrados naquelas paredes e ela estava determinada a desenterrá-los. Naquela primeira noite, enquanto a chuva batia contra as janelas com força incomum, Amália explorou discretamente os corredores. A casa era um labirinto de passagens e cômodos interconectados. No segundo andar, ela encontrou a ala leste, onde Leonard havia dito que ficavam seus aposentos. Uma luz fraca vazava por debaixo de uma das portas, e ela podia ouvir o som abafado de teclas de computador. Estava quase voltando para seu quarto quando notou algo estranho. Uma das portas do corredor tinha marcas arranhadas na madeira, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. E havia mais. Pequenas câmeras instaladas nos cantos do teto, quase imperceptíveis. Leonard Delacroix a estava vigiando. A pergunta era por quê? O que exatamente ele temia que ela descobrisse? Enquanto se preparava para dormir, Amália segurou o lenço bordado de Eloá entre os dedos. "O que aconteceu com você aqui, irmã?" murmurou para o tecido delicado. "E por que alguém quer que eu saiba a verdade?" Do lado de fora, o farol abandonado permanecia escuro contra a noite tempestuosa, guardião silencioso de segredos que o oceano se recusava a engolir. Os primeiros dias na mansão Delacroix transcorreram em uma rotina estranha e silenciosa. Amália acordava antes do amanhecer, quando a neblina ainda cobria os jardins como um sudário, e começava seu trabalho pelos cômodos do térreo. A casa revelava seus segredos aos poucos, móveis cobertos por panos brancos em salas que claramente não eram usadas há anos, retratos virados contra a parede, gavetas que pareciam ter sido lacradas propositalmente. Leonard era uma presença fantasmagórica. Ela o via de relance nos corredores, sempre vestindo ternos escuros, mesmo dentro de casa, sempre com aquela expressão controlada que não revelava nada. Ele não falava com ela além do estritamente necessário, mas Amália sentia seus olhos sobre si constantemente. Quando limpava a biblioteca, podia jurar que ele a observava da janela do segundo andar. Quando organizava a sala de jantar, ouvia passos no andar de cima, sempre parando exatamente onde ela estava trabalhando. Foi no quarto dia que ela encontrou o primeiro bilhete. Um pedaço de papel creme dobrado cuidadosamente, deixado sobre a mesa da biblioteca, onde ela havia trabalhado na manhã anterior. A caligrafia era elegante, masculina. As pessoas deixam marcas nos lugares por onde passam. Você está deixando as suas aqui. Amália sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Não era exatamente uma ameaça, mas havia algo perturbador na mensagem. Como se Leonard estivesse catalogando sua presença, estudando-a como um espécime interessante. Ela dobrou o papel e o guardou no bolso, decidindo não dar a ele a satisfação de uma reação. Na biblioteca, enquanto passava o pano nos livros antigos, Amália procurava discretamente por qualquer referência a Eloá. A maioria dos volumes eram clássicos da literatura mundial, tratados de filosofia, alguns livros de história da arte, mas em uma das estantes mais altas, ela encontrou um conjunto de álbuns de fotografia. Sua pulse acelerou quando viu que um deles tinha uma etiqueta com data,
1998-2004. O ano da morte de Eloá. Olhou rapidamente ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Depois abriu o álbum com mãos trêmulas. As primeiras páginas mostravam festas elegantes, jantares formais, Leonard mais jovem sorrindo ao lado de pessoas que ela não reconhecia, mas quando chegou ao meio do álbum, encontrou o que procurava. Eloá. Sua irmã aparecia em várias fotos, sempre radiante, sempre ao lado de Leonard. Havia uma intimidade clara entre eles, uma cumplicidade que ia além de simples parentesco. Em uma das fotos, ela usava o mesmo lenço que Amália agora carregava consigo, e havia algo em seus olhos que a fez estremecer. Medo. Mesmo sorrindo para a câmera, Eloá parecia aterrorizada. Interessante leitura. A voz grave de Leonard fez pular e derrubar o álbum no chão. As fotos se espalharam pelo tapete persa e ela se abaixou rapidamente para recolhê-las, mas ele foi mais rápido. Pegou uma das imagens que mostravam Eloá sozinha, de perfil, olhando pela janela. Desculpe. Eu não queria. Estava apenas limpando e... Amália gaguejou sentindo o sangue subir às bochechas. Leonard estudou a foto por um longo momento e quando levantou os olhos para ela, havia algo diferente em seu olhar. Vulnerabilidade. Dor. Ela gostava de ficar ali, observando o farol. Dizia que era como um guardião protetor. Sua voz estava mais baixa, menos controlada. Claro que não protegeu ninguém no final. Como ela morreu? A pergunta saiu antes que Amália pudesse se conter. Leonard congelou, e por um momento ela pensou que ele fosse explodir em raiva. Mas em vez disso, ele apenas recolheu as fotos restantes com movimentos mecânicos. Um acidente. Uma queda na escadaria durante uma tempestade. O piso estava molhado. Ela escorregou. As palavras saíam como se ele as tivesse ensaiado 1000 vezes. Aconteceu no meio da noite. Ninguém a viu cair. Ninguém? Os olhos cinzentos de Leonard se fixaram nela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Ninguém, Amália. E sugiro que você não se preocupe com coisas que aconteceram antes de você nascer. Mas ela havia nascido, e Eloá era sua irmã. Leonard não sabia disso, claro, mas a ironia da situação não passou despercebida. Ele estava mentindo, ela tinha certeza. Havia demasiados detalhes forçados em sua explicação, demasiada rigidez em sua postura. Naquela tarde, enquanto limpava o hall de entrada, Amália examinou cuidadosamente a escadaria de mármore, onde supostamente Eloá havia caído. Os degraus eram amplos e tinham listras antiderrapantes. Mesmo molhado, seria difícil para alguém escorregar ali por acidente. E havia mais. Pequenas manchas escuras na base da escada. Manchas que pareciam ter sido limpas muitas vezes, mas que ainda eram visíveis se alguém soubesse onde procurar. À noite, Amália foi surpreendida por uma tempestade violenta. Os ventos faziam a mansão gemer e balançar, e a chuva batia contra as janelas como punhos desesperados. Ela estava em seu quarto tentando ler, quando ouviu um som estranho vindo do andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Saiu do quarto e subiu silenciosamente as escadas. O segundo andar estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelos clarões esporádicos dos relâmpagos. Os passos vinham da ala leste, de onde, supostamente, ficavam os aposentos de Leonard. Mas havia algo errado no ritmo, algo que não combinava com a caminhada decidida que ela havia observado nos últimos dias. Seguiu o som até uma porta entreaberta no final do corredor. Através da fresta, podia ver Leonard sentado em uma poltrona, de couro, mas ele não estava sozinho. Havia uma mulher na sala com ele, uma figura etérea que se movia como se estivesse dançando. Amália segurou a respiração e se aproximou mais. Não era uma mulher. Era Leonard, sozinho, conversando com alguém que não estava ali. Suas mãos gesticulavam no ar, como se estivesse tocando um rosto invisível, e sua voz, embora baixa, carregava uma urgência desesperada. Eu tentei protegê-la, você sabe disso. Eu tentei, mas ela não escutou. Nunca me escutou. Ele fazia uma pausa, como se estivesse ouvindo uma resposta.
Não, não foi minha culpa. Você sabe que não foi minha culpa. Um raio particularmente forte iluminou a sala por um instante, e Amália viu que Leonard segurava algo em suas mãos. Uma foto. A mesma foto de Eloá que ela havia visto no álbum. O chão rangeu sob seus pés, e Leonard se virou bruscamente na direção da porta. Por um momento seus olhos se encontraram através da fresta, e Amália viu algo que a gelou até os ossos. Não era raiva ou surpresa. Era alívio, como se ele estivesse esperando por ela. Entre, Amália, disse ele, a voz estranhamente calma. Acho que já esperamos tempo demais. Amália hesitou na soleira da porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Leonard podia ouvi-lo por sobre o som da tempestade. A sala era um estudo em tons de cinza e dourado, com estantes repletas de livros, uma lareira que crepitava baixinho e aquela poltrona de couro onde ele permanecia sentado, observando-a com aqueles olhos que pareciam capazes de ler pensamentos. Não precisa ter medo, disse ele, guardando a foto de Eloá em uma gaveta ao lado da poltrona. Pelo menos, não de mim. Não tenho medo, mentiu ela, entrando na sala, com passos cautelosos. A verdade era que tinha medo, sim, mas não do tipo que ele imaginava. Tinha medo de que sua voz atraísse, de que suas mãos tremessem, de que ele descobrisse por que ela realmente estava ali. Leonard se levantou com movimentos fluidos e caminhou até uma cristaleira no canto da sala. Serviu 2 doses de um líquido, âmbar em copos de cristal, e ofereceu um a ela. Whisky escocês. Ajuda com o frio e com os nervos. Ela aceitou o copo, mas não bebeu. Com quem você estava falando? Comigo mesmo. Um hábito que se desenvolve quando se vive sozinho por muito tempo. Ele bebeu um gole longo e a estudou por cima da borda do copo, embora ultimamente eu tenha tido a sensação de que não estou mais sozinho nesta casa. O que quer dizer? Objetos que se movem de lugar, portas que eu juro ter trancado e encontro abertas pela manhã. O farol que às vezes parece se acender, sozinho, mesmo sem energia elétrica. Leonard fez uma pausa, os olhos fixos no dela. E você, é claro. Sua presença aqui mudou alguma coisa. Amália sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mudou como? A casa está inquieta, como se algo estivesse tentando despertar. Ele se aproximou e ela pode sentir o cheiro de seu aftershave misturado com whisky e algo mais profundo, mais masculino. Você se parece com ela, sabia? Com Eloá. Era a abertura que ela precisava. Talvez seja coincidência. Eu não acredito em coincidências. Leonard parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia ver as pequenas linhas ao redor. De seus olhos, sinais de noites mal dormidas e preocupações antigas, especialmente quando envolvem esta casa. Então me conte sobre ela, sobre Eloá. Amália bebeu um gole do whisky, sentindo o líquido queimar sua garganta. Se eu me pareço tanto assim com ela, talvez devesse saber quem ela era. O rosto de Leonard se endureceu. Ela era jovem, teimosa, acreditava que podia consertar coisas que estavam quebradas há muito tempo. Ele voltou para a poltrona e se sentou pesadamente. E era inocente demais para entender que algumas pessoas não querem ser salvas. Pessoas como você, pessoas como nossa família. A resposta saiu mais amarga do que ele provavelmente pretendia. Os Delacroix têm uma longa tradição de destruir tudo que tocam. Eloá achava que podia quebrar esse ciclo. Amália se aproximou, da lareira fingindo se aquecer nas chamas, mas na verdade procurando uma posição onde pudesse observá-lo melhor. E você? Acredita que pode quebrar o ciclo? Leonard riu, um som sem humor. Eu sou o ciclo, Amália. Tudo que toco se corrompe. Ou morre. É por isso que me mantém à distância? Com suas regras e seus bilhetes crípticos. Ele levantou os olhos surpreso. Você encontrou os bilhetes. Difícil não encontrar algo que é deixado propositalmente para mim. Ela se virou para encará-lo. A pergunta é, por quê? O que você quer de mim? Por um longo momento, o único som na sala foi o crepitar da lenha na lareira e o rugido do vento lá fora. Quando Leonard finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Eu quero entender por que você está aqui. De verdade,
Não me diga que foi pela agência de limpeza, porque eu sei que é mentira. Eu contratei você diretamente. O coração de Amália parou. O quê? Não existe agência nenhuma. Fui eu quem colocou aquele anúncio no jornal, especificamente formulado para atrair alguém como você. Jovem, sozinha, sem muitos vínculos familiares. Leonard se levantou e caminhou até a janela, olhando na direção do farol. O que eu não esperava era que você se parecesse tanto com ela. Amália sentiu as pernas fraquejarem. Tinha sido uma armadilha desde o início. Mas uma armadilha para quê? Por que você fez isso? Porque há 20 anos eu cometi um erro. Um erro que me persegue todas as noites, que me faz ver sombras onde não deveriam existir, que me faz ouvir vozes que deveriam estar silenciosas. Ele encostou a testa no vidro frio da janela. E eu pensei que talvez, trazendo alguém novo para alguém que não conhecesse a história, eu conseguisse silenciar os fantasmas. Que fantasmas? Leonard se virou, e pela primeira vez desde que ela chegara, pareceu completamente vulnerável. Eloá não morreu em um acidente, Amália. Ela foi assassinada. O copo de uísque escorregou das mãos de Amália e se estilhaçou no chão, o líquido dourado se espalhando sobre o tapete como sangue. O que você está dizendo? Estou dizendo que alguém matou minha meia-irmã nesta casa, há 20 anos, e eu passei todo esse tempo protegendo o assassino. As palavras saíam como se estivessem sendo arrancadas de sua garganta. E agora que você está aqui com esse rosto, com essa presença que desperta tudo que eu tentei enterrar, eu não consigo mais viver com essa mentira. Amália se abaixou para recolher os cacos de vidro, mais para ganhar tempo para processar a informação do que por qualquer preocupação com a limpeza. Quem? Perguntou sem levantar os olhos. Quem a matou? Minha mãe. As duas palavras caíram entre eles como uma bomba. Amália levantou a cabeça lentamente, encontrando os olhos de Leonard. Havia dor ali, mas também algo mais perigoso. Alívio, como se finalmente pudesse dividir o peso que carregava há 2 décadas. Helena Delacroix. Uma mulher brilhante, cruel e completamente incapaz de suportar que alguém ameaçasse sua posição na família. Leonard voltou para a poltrona, mas não se sentou. Eloá havia descoberto alguns negócios duvidosos da família. Lavagem de dinheiro, suborno, algumas coisas piores. Ela veio até mim, disse que ia expor tudo. E você tentou impedi-la? Eu tentei protegê-la. Disse que poderíamos resolver as coisas internamente, que não precisava envolver as autoridades. Leonard passou as mãos pelos cabelos. Mas ela era teimosa. Saí que a família Delacroix já havia causado dano demais ao mundo. Então sua mãe a matou para silenciá-la, durante uma discussão violenta na escadaria. Eloá caiu, bateu a cabeça no mármore. Minha mãe me ligou histérica, dizendo que tinha sido um acidente. Quando cheguei aqui, encontrei Eloá morta e minha mãe tentando limpar o sangue. Amália sentiu náusea subindo pela garganta. E você a ajudou a encobrir. Eu era jovem, apaixonado por uma mulher que não me amava de volta, tentando desesperadamente manter minha família unida. Leonard riu, amargamente. E minha mãe sabia exatamente como me manipular. Disse que se a verdade viesse à tona, não seria apenas ela que seria destruída. Eu também seria investigado pelos negócios da família. Onde ela está agora? Internada em Mindoido, uma clínica psiquiátrica particular. Desenvolveu demência precoce poucos anos depois da morte de Eloá. O médico disse que pode ter sido causada pela culpa. Leonard finalmente se sentou, parecendo ter envelhecido 10 anos durante a conversa. Eu visito ela uma vez por mês. Na maioria das vezes, ela não me reconhece. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de revelações e dor antiga. Lá fora a tempestade estava diminuindo. Mas dentro da sala uma tempestade diferente apenas começava. Por que você está me contando isso? Perguntou Amália, sua voz mal passando de um sussurro. Leonard a olhou diretamente nos olhos. Porque você tem o direito de saber. E porque pela primeira vez em 20 anos, eu encontrei alguém que talvez possa me perdoar.
As palavras de Leonard ecoaram na sala como um eco de confissão que não podia ser desfeita. Amália sentiu o mundo girar ao seu redor, as revelações se chocando contra a raiva que havia carregado por tantos anos. Sua irmã havia sido assassinada nesta casa, e o homem à sua frente havia passado 20 anos protegendo a assassina. Perdão? A palavra saiu como uma lâmina afiada. Você quer que eu o perdoe por encobrir o assassinato da minha irmã? Leonard congelou, o copo de uísque parando no meio do caminho até sua boca. O quê? Amália se levantou abruptamente, toda a dor e fúria que havia guardado por anos, explodindo como uma represa rompida. Eloá era minha irmã, Leonard, minha irmã mais velha. Aquele lenço que você viu ela usando nas fotos, eu o tenho comigo. Alguém me mandou junto com um bilhete dizendo que ela morreu, por algo que eu precisava saber. O rosto de Leonard perdeu toda a cor. Ele colocou o copo sobre a mesa lateral com mãos trêmulas e se levantou lentamente, como se o peso da revelação fosse físico. Isso é impossível. Eloá não tinha família, ela cresceu em orfanatos assim como eu. Amália puxou o lenço de seda do bolso, o tecido delicado tremulando entre seus dedos. Fomos separadas quando eu tinha 2 anos. Ela foi adotada primeiro, por uma família rica que a devolveu 3 anos depois, alegando que ela era problemática. Demais. Eu nunca soube o que aconteceu com ela depois disso. Leonard se aproximou estendendo a mão para tocar o lenço, mas Amália recuou. Não se atreva. Você não tem direito de tocar em nada que pertenceu a ela. Amália, Ele parou passando as mãos pelo rosto. Se eu tivesse a menor ideia. O que você teria feito diferente? Ainda assim teria protegido sua mãe? Ainda assim teria mentido para a polícia? A voz dela subiu uma oitava, anos de dor e abandono se manifestando em cada palavra. Minha irmã morreu sozinha nesta casa, assassinada por uma mulher que você escolheu proteger em vez da verdade. Você não entende a pressão que eu estava sob, a complexidade da situação. Não me venha com desculpas, Amália gritou, as lágrimas finalmente começando a cair. Ela tinha 22 anos, Leonard, a mesma idade que eu tenho agora. Ela era corajosa o suficiente para fazer a coisa certa, para expor a podridão de sua família, e vocês a mataram por isso. Leonard deu um passo para trás como se tivesse sido esbofeteado. Eu não a matei. Eu tentei protegê-la. Protegê-la? Amália riu, um som áspero e sem humor. Você a traiu. Você escolheu o lado do dinheiro e do poder, em vez do lado da justiça. E depois passou 20 anos se fazendo de vítima, como se fosse você quem sofreu mais com a situação. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Leonard permaneceu imóvel, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Talvez estivesse. Talvez Amália fosse realmente o fantasma de Eloá, voltando para assombrar sua consciência culpada. Quem mandou o bilhete? Perguntou ele finalmente, a voz rouca. Eu não sei. Chegou anônimo. Amália limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas alguém sabia a verdade. Alguém queria que eu viesse até aqui. Victor, murmurou Leonard. Tem que ter sido Victor Reinaldi. Quem é Victor? Meu ex-sócio. O único que conhecia todos os detalhes do que aconteceu naquela noite. Leonard começou a andar de um lado para o outro, a mente claramente trabalhando. Nós nos desentendemos há alguns meses sobre alguns negócios. Ele ameaçou expor vários segredos da família se eu não cedesse às exigências dele. Que tipo de exigências? Dinheiro, muito dinheiro. E parte das empresas da família. Leonard parou diante da janela, olhando para o farol que permanecia escuro na escuridão. Eu me recusei, achei que fosse blefe. Aparentemente não era. Amália se aproximou, mas manteve distância suficiente para fugir se necessário. Ele quer que você sofra, e me usar para isso é a vingança perfeita. Talvez, mas isso não. Muda o fato de que você tem direito à verdade. Leonard se virou para encará-la, e eu tenho a obrigação de contá-la, independentemente das consequências. Muito nobre de sua parte, considerando que já passou de 20 anos. Amália, eu sei que você me odeia. Sei que tem todo o direito de me odiar,
Mas precisa entender uma coisa. Ele deu um passo na direção dela, os olhos cinzentos intensos na penumbra. Eu amava Eloá, não como irmão, mas como homem. Ela era a única pessoa neste mundo que me via como mais do que apenas herdeiro de uma fortuna suja. A confissão a atingiu como um soco no estômago. Você estava apaixonado por ela. Desesperadamente, e ela sabia. Usou isso para tentar me convencer a fazer a coisa certa, a expor os crimes da família. Leonard riu amargamente. No final ela conseguiu. Só levou 20 anos. Então era isso que Victor sabia que o destruiria. Não apenas o encobrimento do assassinato, mas o fato de que você estava apaixonado por sua meia-irmã. Entre outras coisas, sim. Leonard se aproximou mais um passo. Mas há algo mais que você precisa saber, Amália. Algo que muda tudo. O quê? Eloá estava grávida quando morreu. O mundo parou. Amália sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na poltrona para não cair. Grávida? De 2 meses. O laudo da autópsia mencionou, mas foi omitido do relatório oficial. Voz de Leonard estava tão baixa que ela mal conseguia ouvir. Minha mãe não sabia quando a matou, descobrimos depois. O bebê era seu? Leonard fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Eu não sei. Eloá nunca me disse quem era o pai. Na verdade, ela nem me contou sobre a gravidez. Só descobri no laudo. Amália se deixou cair na poltrona, o choque a deixando sem palavras. Sua irmã não havia morrido sozinha. Havia uma criança, um sobrinho ou sobrinha que ela nunca conheceria, que nunca teria a chance de viver. Por isso você me trouxe aqui, ela disse finalmente. Porque eu não sou apenas parecida com Eloá. Eu sou tudo o que restou dela. Em parte, sim. Leonard se ajoelhou ao lado da poltrona, os olhos dele no mesmo nível que os dela, mas também porque eu precisava contar a alguém. 20 anos carregando esse segredo me destruíram por dentro. E quando vi você, foi como se Eloá estivesse me dando uma última chance de fazer a coisa certa. Amália olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez desde que chegara à mansão. Viu as linhas de preocupação ao redor de seus olhos, a tensão constante em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Este homem havia sido destruído pela culpa, tanto quanto ela havia sido destruída pela perda. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora você decide, disse Leonard. Você pode ir embora, contar à polícia o que sabe, me ver preso pelo resto da vida. Ou nós podemos descobrir juntos quem realmente quer que a verdade venha à tona. E por quê? Ele estendeu a mão hesitante. Eu não posso desfazer o que fiz, Amália, mas posso tentar honrar a memória de Eloá da única forma que sei. Ela olhou para a mão estendida, lutando contra todos os instintos que lhe diziam para correr. Mas havia algo na proposta dele que a intrigava. E apesar de toda a raiva e dor, ela podia ver que Leonard estava sendo sincero. Talvez pela primeira vez em 20 anos. Tudo bem, disse ela finalmente, mas não pegou a mão dele, mas com uma condição. Qual? Nada de mentiras, nada de meias-verdades. Se vamos fazer isso, você me conta absolutamente tudo o que sabe sobre a morte de Eloá. Todos os detalhes, todas as pessoas envolvidas, todos os segredos que sua família enterrou. Leonard assentiu. Tudo. Do lado de fora, como se estivesse respondendo ao acordo entre eles, o farol abandonado piscou uma vez na escuridão, uma luz fantasmagórica, que durou apenas 1 segundo antes de desaparecer novamente. Os dias seguintes se desenrolaram em uma atmosfera estranhamente íntima e tensa. Leonard cumpriu sua promessa de completa transparência, revelando cada detalhe sórdido do Império Delacroix. Eles passavam horas na biblioteca, cercados por documentos, fotos e registros que ele havia guardado obsessivamente por 2 décadas. Amália descobriu que sua irmã não havia sido apenas uma idealista ingênua, mas uma investigadora meticulosa, que havia documentado anos de crimes da família. Ela mantinha tudo aqui, disse Leonard, abrindo um baú antigo que ficava escondido atrás de uma estante falsa.
Documentos bancários, gravações de conversas, fotografias comprometedoras. Eloá estava construindo um caso sólido contra toda a organização. Amália pegou uma das pastas, folheando registros de transações suspeitas e correspondências que revelavam uma rede complexa de corrupção. Por que ela não levou isso direto à polícia? Porque metade da polícia local estava no nosso bolso, respondeu Leonard, sentando-se no chão ao lado dela. Eloá sabia que precisava de evidências irrefutáveis e de contatos em níveis mais altos do governo federal. E ela tinha esses contatos? Estava trabalhando nisso. Havia se aproximado de um promotor em Brasília, um homem chamado Dr. Henrique Monteiro. Ele era incorruptível. Havia feito carreira combatendo crimes financeiros de famílias poderosas. Amália encontrou uma carta com o timbre do Ministério Público Federal, datada de 2 semanas antes da morte de Eloá. O texto era formal, mas o subtexto era claro. O Dr. Monteiro estava interessado no que ela tinha para oferecer. Sua mãe soube disso? Eventualmente, sim. Eloá foi descuidada numa conversa telefônica. Minha mãe tinha o hábito de gravar todas as chamadas que entravam e saíam da casa. Leonard passou a mão pelos cabelos, um gesto que Amália havia percebido que ele fazia sempre que estava particularmente agitado. Quando Helena ouviu Eloá marcando um encontro com Monteiro para a semana seguinte, soube que estava acabado para todos nós. Então, ela a confrontou. Mais do que isso, ela armou uma emboscada. Leonard se levantou e caminhou até a janela, como sempre fazia quando a conversa se tornava difícil. Minha mãe chamou Eloá para uma conversa na biblioteca, alegando que queria negociar. Disse que estava disposta a fazer um acordo, a entregar algumas informações em troca de imunidade para a família. E Eloá acreditou? Eloá queria acreditar. Apesar de tudo, ela ainda tinha esperança de que pudesse salvar as pessoas que amava. A voz dele se tornou mais baixa, incluindo eu. Havia algo na forma como Leonard disse essas palavras que fez Amália olhar para ele mais atentamente. Nas últimas semanas, ela havia começado a notar pequenos detalhes sobre ele que inicialmente haviam passado despercebidos. A forma como seus olhos se suavizavam quando ele falava sobre Eloá, como suas mãos se agitavam quando ele estava nervoso, a maneira como ele sempre mantinha a distância física dela, como se fosse perigoso demais se aproximar. Leonard, disse ela suavemente, o que exatamente aconteceu naquela noite? Ele se virou e ela viu que havia lágrimas em seus olhos. Eu estava viajando, em São Paulo, fechando um negócio que hoje sei que era apenas uma desculpa para me manter longe de casa. Minha mãe havia planejado tudo cuidadosamente. Mas você voltou. Ela me ligou às 2 da manhã, histérica, dizendo que Eloá havia caído da escada, que tinha sido um acidente. Eu dirigi 5 horas na chuva para chegar aqui e encontrar. Ele parou, respirando fundo. Encontrei Eloá no pé da escadaria, com sangue na cabeça, e minha mãe tentando limpar as manchas no mármore. Ela estava morta. Não imediatamente. A confissão saiu como um sussurro. Ela ainda respirava quando cheguei. Abriu os olhos, me reconheceu. Tentou falar. Amália sentiu o coração parar. O que ela disse? Ela disse meu nome, e depois, proteja o bebê. Leonard se apoiou na parede, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Foi assim que descobri sobre a gravidez. Suas últimas palavras foram sobre proteger uma criança que eu nem sabia que existia. E você não chamou uma ambulância? Minha mãe disse que era tarde demais, que se chamássemos médicos haveria perguntas e investigações, que arruinaríamos 3 vidas para tentar salvar uma que já estava perdida. Leonard fechou os olhos. Eloá morreu nos meus braços 15 minutos depois que cheguei em casa. O silêncio na biblioteca era opressivo. Amália processou a informação, sentindo uma mistura de raiva e algo mais complicado em relação ao homem à sua frente. Ele havia feito escolhas terríveis, mas ela começava a entender que havia sido manipulado por uma mulher que não hesitara em assassinar para proteger seus segredos. Você disse que Victor Reinaldi sabia de tudo isso. Como? Ele era meu melhor amigo na época. Mais que isso, era como um irmão.
Leonard voltou para perto dela, mas manteve distância respeitosa. Eu estava destruído pela culpa. Não conseguia lidar sozinho. Contei tudo para ele alguns dias depois. E ele nunca disse nada. Por 20 anos, não. Victor me ajudou a manter o segredo. Até me ajudou a cuidar dos detalhes práticos. Foi ele quem sugeriu que enterrássemos Eloá no cemitério particular. Da família, quem ajudou a criar a história do acidente. Então, por que agora ele quer expor tudo? Leonard hesitou, e Amália percebeu que havia chegado a outra camada da verdade. Porque ele também estava apaixonado por Eloá. A revelação a atingiu como mais um golpe. Os dois? Victor a conheceu primeiro. Eles namoraram brevemente, antes de ela se mudar para cá. Quando ela chegou e começou a investigar a família, Victor tentou dissuadi-la através de mim. Leonard se sentou na poltrona de couro, parecendo exausto. Ele achava que se eu conseguisse conquistá-la, ela desistiria da investigação, mas não funcionou. Pior que isso. Eloá percebeu o que estava acontecendo e ficou furiosa. Disse que nós dois éramos iguais, que usávamos nossos sentimentos como armas para manipulá-la. Leonard cobriu o rosto com as mãos. A última discussão que tive com ela foi sobre isso. Ela me acusou de estar apaixonado apenas para proteger os negócios da família. E era verdade. Leonard levantou a cabeça e a olhou diretamente nos olhos. No começo, talvez, mas depois eu realmente me apaixonei por ela. Pela sua coragem, pela sua determinação, pela forma como ela via o mundo. Ele fez uma pausa. Pela forma como ela me via. Como ela te via. Como alguém que podia ser melhor. Como alguém que valia a pena salvar. Leonard se levantou e caminhou até onde Amália estava sentada no chão, cercada pelos documentos de Eloá. É a mesma forma como você me olha às vezes. Amália sentiu um calor subir pelo pescoço. Nas últimas semanas, enquanto descobria a verdade sobre a morte de sua irmã, algo havia mudado entre ela e Leonard. A raiva inicial havia dado lugar a algo mais complicado, uma compreensão mútua que ela não estava preparada para enfrentar. Não me compare com ela, disse ela, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Eu não estou comparando. Estou reconhecendo. Leonard se ajoelhou ao lado dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Você tem a mesma força que Eloá tinha, a mesma determinação de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Leonard, eu sei que é complicado. Sei que você tem todo o direito de me odiar pelo resto da vida. Ele estendeu a mão hesitante, e desta vez ela não se afastou quando ele tocou seu rosto. Mas eu preciso que você saiba que estas últimas semanas, conhecendo você, descobrindo quem você é, foram as primeiras em 20 anos que me fizeram sentir que talvez eu possa ser perdoado. Amália fechou os olhos, sentindo o conflito interior dilacerando seu peito. Todas as suas convicções, toda a raiva que havia alimentado por semanas, estavam se dissolvendo sob o toque gentil dele. Era errado. Era uma traição à memória de Eloá, mas também era a coisa mais real que ela havia sentido na vida. Isso é loucura, murmurou ela. Eu sei. Leonard aproximou o rosto do dela, a respiração quente contra sua pele. Mas talvez um pouco de loucura seja exatamente o que precisamos para consertar 20 anos de sanidade destrutiva. Quando seus lábios se tocaram, foi com uma suavidade que contrastava com toda a tensão acumulada entre eles. Não foi o beijo de um predador conquistando sua presa, mas de dois sobreviventes se reconhecendo na escuridão. Amália se permitiu por um momento esquecer de toda a dor e simplesmente sentir. Mas o momento foi interrompido por um som que os fez se separar bruscamente. A campainha da porta principal, ecoando pela casa vazia como um presságio. A campainha. Recuou novamente pela mansão, mais insistente desta vez. Leonard e Amália se separaram rapidamente, o momento de intimidade se desfazendo como fumaça. Havia algo ominoso naquele som, uma urgência que fez ambos se levantarem instintivamente. Quem pode ser a esta hora? Murmurou Amália, olhando pela janela. Eram quase 10 da noite, e a chuva havia recomeçado,
transformando a propriedade em um borrão escuro e hostil. Leonard já estava se dirigindo para a porta, mas parou ao ver a tensão no rosto dela. Provavelmente é Victor. Ele tem o hábito de aparecer sem avisar quando quer algo. Você vai atender? Não temos escolha. Se for realmente ele, fingir que não estamos aqui apenas o deixará mais desconfiado. Leonard ajeitou a camisa e passou a mão pelos cabelos. Fique aqui. E se ouvir qualquer coisa estranha, use a passagem secreta atrás da estante para sair da casa. Que passagem secreta? A terceira estante à esquerda. Empurre os livros de Shakespeare e ela se abre. Leonard parou na porta da biblioteca. Amália promete que vai sair daqui se as coisas ficarem perigosas. Ela assentiu, mas ambos sabiam que era uma mentira. Depois de semanas procurando respostas sobre sua irmã, ela não ia simplesmente fugir agora. Leonard desceu as escadas, e Amália o seguiu discretamente, mantendo-se nas sombras do segundo andar onde podia ouvir a conversa, mas não ser vista. O som da porta pesada se abrindo ecoou pelo hall de entrada, seguido por uma voz masculina que ela não reconhecia. Leonard, meu velho amigo, espero não estar interrompendo nada importante. A voz era suave, educada, mas havia uma qualidade predatória nela que fez Amália estremecer. Victor Reinaldi, presumiu ela. Victor, é tarde para uma visita social. A voz de Leonard estava controlada, mas Amália podia perceber a tensão subjacente. Ah, mas esta não é uma visita social, é? É um acerto de contas que deveria ter acontecido há muito tempo. Amália se aproximou mais da balaustrada, tentando ver o visitante. Victor era um homem de estatura média, cabelos escuros com fios grisalhos, vestindo um terno caro que estava encharcado pela chuva. Havia algo vagamente familiar em sua aparência, mas ela não conseguia identificar o quê. Entre, então. Vamos conversar no escritório. Na verdade, prefiro que conversemos aqui mesmo. Este hall tem um simbolismo apropriado, não acha? Foi aqui que sua querida Eloá deu seus últimos passos. Leonard se enrijeceu. Victor, você realmente achou que poderia me enganar para sempre? Que eu nunca descobriria sobre sua pequena armadilha? Victor caminhou lentamente até o pé da escadaria, passando a mão no corrimão de mármore. Quando soube que havia contratado uma nova funcionária, uma moça jovem que se parecia suspeitamente com nossa falecida Eloá, fiquei intrigado. Já não sei do que você está falando. Claro que sabe. Assim como sabe que Amália Santos não é apenas uma faxineira em busca de emprego. Victor olhou diretamente para cima e Amália teve certeza de que ele podia vê-la escondida nas sombras. Olá, querida. Por que não desce para se juntar à conversa? Afinal, ela é sobre você. Amália hesitou por um momento, mas sabia que não adiantava mais se esconder. Desceu as escadas lentamente, mantendo distância tanto de Leonard quanto de Victor. Muito melhor, disse Victor, estudando-a com olhos que pareciam catalogar cada detalhe. A semelhança é realmente impressionante. Quando a vi pela primeira vez na cidade semanas atrás, pensei que estava vendo um fantasma. Você a estava seguindo? Leonard deu um passo na frente de Amália instintivamente protetivo. Seguindo é uma palavra forte. Digamos que estava observando. Queria ter certeza de que minha suspeita estava correta antes de agir. Que suspeita? Perguntou Amália, encontrando coragem para falar. Victor sorriu, um gesto que não chegou aos olhos. Que você é a irmã de Eloá, é claro. Não foi difícil descobrir uma vez que soube seu nome completo. Alguns telefonemas para os orfanatos certos, uma pequena propina para um funcionário público corrupto, e voilá. Amália Santos, 2 anos mais nova que Eloá Delacroix, separada dela quando criança. Foi você quem mandou o bilhete, não foi uma pergunta. Culpada. Embora deva admitir que não esperava que você viesse tão facilmente, pensei que precisaria de mais persuasão. Leonard se aproximou mais de Amália. O que você quer, Victor? O que sempre quis. Justiça para Eloá. Victor começou a subir, lentamente os degraus da escadaria, forçando Leonard e Amália a recuar. Vocês dois pensam que descobriram tudo, não é? Que desvendaram todos os segredos da família Delacroix? Sabemos que Helena matou Eloá, disse Amália. Ah, mas sabem o porquê?
Victor parou no meio da escadaria, exatamente onde, segundo Leonard, Eloá havia caído. Sabem qual foi o verdadeiro motivo que levou uma mãe a assassinar a enteada? Leonard franziu a testa. Para proteger os negócios da família. Para impedir que Eloá expusesse os crimes. Parcialmente correto, mas incompleto. Victor puxou um envelope do bolso interno do paletó. A verdade é muito mais pessoal que isso. Ele abriu o envelope e retirou uma série de fotografias, estendendo-as, para que ambos pudessem ver. As imagens eram em preto e branco, claramente tiradas com uma câmera de longa distância. Mostravam Eloá e Leonard juntos, mas não eram fotografias platônicas. Eram íntimas, comprometedoras. Helena contratou um investigador privado para seguir Eloá, explicou Victor. Ela suspeitava que havia algo entre vocês dois e queria provas. Amália pegou uma das fotos, sentindo náusea subir pela garganta. Mostrava Leonard e Eloá se beijando apaixonadamente no jardim da mansão, as mãos dele entrelaçadas nos cabelos dela. Isso não prova nada, disse Leonard, mas sua voz estava sem convicção. Não? Então talvez esta prove. Victor entregou outra foto. Esta mostrava os dois saindo de um hotel em Florianópolis, claramente após uma noite juntos. Meu Deus, murmurou Amália. Vocês eram amantes. Helena descobriu sobre o caso algumas semanas antes da morte de Eloá. Continuou Victor, ignorando o desconforto evidente de Leonard. Mas isso não foi o que a deixou furiosa o suficiente para matar. Então o que foi? A voz de Amália estava quase inaudível. Victor sorriu novamente. Aquele sorriso frio que não aquecia nada. O fato de que o bebê que Eloá estava esperando era definitivamente de Leonard. E Eloá estava planejando contar isso ao promotor federal como prova adicional da corrupção moral da família. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Amália olhou para Leonard, vendo a verdade escrita em seu rosto pálido. Ele não havia apenas mentido sobre não saber se era o pai do bebê. Ele sabia desde o começo. Você mentiu para mim, disse. Ela, a voz tremendo de raiva e decepção. Amália, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava dormindo com minha irmã enquanto fingia protegê-la, que engravidou ela e depois permitiu que sua mãe a matasse para proteger seu próprio segredo sujo? Não foi assim. Mas foi exatamente assim, interrompeu Victor. E há mais. Leonard não apenas sabia sobre a gravidez. Ele implorou para Eloá fazer um aborto. Disse que um filho destruiria ambos socialmente. Amália sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo o que havia começado a sentir por Leonard, toda a compreensão e até mesmo o início de perdão, se desmoronou em um instante. Ele não era apenas cúmplice do assassinato de sua irmã. Era a razão pela qual ela havia morrido. Eloá se recusou a abortar, continuou Victor, claramente saboreando cada palavra. Disse que o filho era prova de que algo bom podia sair da família Delacroix. Helena ouviu uma das discussões entre eles e decidiu que a única forma de proteger a reputação da família era eliminar tanto Eloá quanto o bebê. Pare, disse Leonard, a voz quebrada. Apenas pare. Por que deveria parar? Depois de 20 anos guardando seus segredos sujos, finalmente chegou a hora da verdade. Victor desceu alguns degraus, aproximando-se de Amália. E você, minha querida, vai me ajudar a garantir que Leonard pague por tudo o que fez. Como? Perguntou ela sem conseguir tirar os olhos do rosto destruído de Leonard. Simples. Você vai testemunhar que Leonard confessou o assassinato para você. Vai dizer às autoridades que ele matou Eloá em um acesso de raiva quando ela se recusou a abortar. Mas isso é mentira, foi Helena quem a matou. Helena está senil, internada em uma clínica psiquiátrica. Ela não pode ser julgada por seus crimes. Victor colocou a mão no ombro de Amália, um gesto que parecia gentil, mas tinha uma qualidade possessiva. Mas Leonard pode e vai. Leonard levantou a cabeça e Amália viu lágrimas em seus olhos. Se é isso que você quer, Victor, eu confesso, mas deixe Amália fora disso. Ela não tem nada a ver com os pecados do passado. Ah, mas tem tudo. A ver, ela é a única testemunha credível que temos. Victor sorriu para Amália.
E, convenientemente, ela tem todos os motivos do mundo para querer ver você destruído. Amália olhou entre os dois homens, sentindo-se presa em uma teia de manipulação e vingança que havia sido tecida muito antes de ela chegar ali. Mas uma coisa estava clara. Sua busca por justiça para Eloá estava apenas começando. A tensão no hall de entrada era palpável. 3 pessoas presas em um triângulo de verdades e mentiras que se estendiam por 2 décadas. Amália sentia como se estivesse sendo dilacerada por dentro, cada nova revelação destruindo um pouco mais de sua capacidade de discernir entre vítimas e vilões. Você está pedindo para eu mentir, disse ela para Victor, a voz mais firme do que se sentia. Estou pedindo para você fazer justiça. Leonard pode não ter segurado a faca, mas ele criou todas as circunstâncias que levaram à morte de sua irmã. Victor se aproximou mais dela, e Amália pode sentir o cheiro de chuva e algo mais escuro em suas roupas. Ele a engravidou, a pressionou para abortar. E quando ela se recusou, sua família resolveu o problema da forma mais definitiva possível. Leonard deu um passo à frente. Amália, não escute ele. Victor tem suas próprias motivações para querer me destruir. Quais motivações? Perguntou ela, embora parte dela não quisesse saber mais nada. Cada verdade revelada apenas tornava tudo mais complicado, mais doloroso. Conte para ela, Victor, disse Leonard, a voz carregada de amargura. Conte sobre o dinheiro que você roubou da empresa, sobre os clientes que você enganou usando o nome da família, sobre por que eu realmente tive que romper nossa sociedade. Victor riu, mas havia uma tensão em sua postura que não estava lá antes. Sempre dramático, nosso Leonard. Sempre tentando desviar a atenção de seus próprios crimes. Não é crime, é verdade. Você me chantageou por anos, usando o segredo da morte de Eloá para encobrir seus próprios delitos. Leonard se virou para Amália. Ele não está aqui por justiça. Já está aqui porque precisa de dinheiro para fugir do país antes que seus próprios crimes sejam descobertos. Isso é mentira, disse Victor, mas Amália notou que suas mãos tremiam ligeiramente. É? Então por que você não foi à polícia? Há 20 anos quando soube da verdade. Por que esperou até agora? Leonard continuou ganhando confiança. Porque você estava usando a informação para me controlar, para garantir que eu cobrisse seus prejuízos e suas trapaças. Amália olhou entre os dois homens, percebendo que estava sendo usada como peça em um jogo muito mais complexo do que havia imaginado. Mas há algo que Victor havia dito que não saía de sua mente. Espere, disse ela, levantando a mão para silenciar ambos. Victor, você disse que viu quando eu cheguei à cidade semanas atrás. Disse que me seguiu. Sim, mas eu nunca vim a esta cidade antes de aceitar o trabalho aqui. Vim direto de Florianópolis. Amália sentiu uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Como você me viu semanas antes, se eu só cheguei há poucos dias? Victor hesitou, e naquele momento de hesitação, Amália viu a verdade. Você mentiu sobre me mandar o bilhete, não foi? Você não sabia quem eu era até eu aparecer aqui. Amália, começou Victor. Quem realmente me mandou aquele bilhete? Ela se virou para Leonard. Quem mais sabia sobre Eloá ser minha irmã? Leonard a olhou por um longo momento, e ela viu algo mudando em seu rosto. Uma compreensão, uma revelação que o estava atingindo no mesmo momento que a ela. Só uma pessoa, disse ele lentamente. Alguém que tinha acesso aos registros de adoção de Eloá. Alguém que conhecia todos os detalhes íntimos da vida dela. Quem? Perguntou Amália, embora uma parte sombria de sua mente já estivesse começando a suspeitar. Doutor Helena Delacroix, disse uma voz feminina da entrada da casa. Todos se viraram para ver uma mulher idosa parada na porta, vestindo um casaco de chuva escuro e apoiada em uma bengala elegante. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados, apesar da tempestade lá fora, e seus olhos, os mesmos olhos cinzentos de Leonard, brilhavam com uma lucidez que contrastava completamente com a demência que supostamente a havia consumido. Mãe, murmurou Leonard, a cor saindo completamente de seu rosto. O que você está fazendo aqui? Como você saiu da clínica?
A mesma forma como sempre saio quando quero, meu querido filho. Dinheiro e influência ainda abrem muitas portas. Helena entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Mesmo para uma mulher supostamente senil. Amália sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você não está doente. Demência é uma condição muito conveniente, não acham? Permite que uma pessoa faça coisas terríveis e depois seja declarada inimputável. Helena sorriu, e havia uma crueldade fria naquela expressão que fez Amália estremecer. Também é útil para observar como as pessoas se comportam quando acham que você não pode entendê-las ou julgá-las. Foi você que me mandou o bilhete, disse Amália, mais uma afirmação que pergunta. Claro que fui. Não foi difícil descobrir sobre você, uma vez que comecei a procurar. Eloá costumava falar de uma irmãzinha que havia perdido, nos primeiros anos que morou aqui. Helena caminhou lentamente até o pé da escadaria, exatamente onde sua enteada havia morrido. Sempre me perguntei se ela cresceria para ser tão problemática quanto Eloá. Por quê? A voz de Amália estava quase inaudível. Por que você me trouxe aqui? Porque meu filho nunca conseguiu superar a culpa pela morte de sua querida Eloá. 20 anos se flagelando, se isolando, desperdiçando sua vida em remorso inútil. Helena olhou para Leonard com algo que poderia ser amor materno se não fosse tão possessivo. Pensei que talvez, vendo você, ele finalmente conseguisse seguir em frente. Ou se destruir completamente, murmurou Victor. Essa também era uma possibilidade aceitável, admitiu Helena com frieza. De qualquer forma, Leonard seria forçado a fazer uma escolha final sobre seu futuro. Leonard encontrou sua voz. Você assassinou Eloá, e depois passou 20 anos me deixando acreditar que eu era cúmplice. Me fez mentir para protegê-la, carregar a culpa, viver como um fantasma. Eu protegi nossa família, respondeu Helena. Protegi você. Aquela menina ia destruir tudo o que construímos, ia mandar você para a prisão junto com ela quando expusesse nossos negócios. E o bebê, você matou meu filho também. Um bastardo que cresceria para nos chantear pelo resto da vida, assim como a mãe estava fazendo. Helena não demonstrou nem um piscar de remorso. Foi uma solução limpa para um problema complexo. Amália. Sentiu uma fúria branca e quente se espalhando por seu peito. Você é um monstro. Eu sou uma sobrevivente. E uma mãe que protege sua família. Helena se virou para ela, estudando-a como se fosse um espécime interessante. A questão agora, querida Amália, é o que vamos fazer com você. O que quer dizer? Perguntou Leonard, dando um passo protetivo na frente de Amália. Bem, ela sabe demais agora, não sabe? E diferente de Victor aqui, que pode ser comprado, ou de você, que pode ser manipulado pela culpa, Amália tem motivações puramente emocionais. Helena sorriu novamente, aquele sorriso gelado. Emoções são perigosas. Fazem as pessoas tomarem decisões irracionais. Victor, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Helena, isso já foi longe demais. Uma morte foi suficiente. Foi suficiente há 20 anos. Agora temos um problema diferente. Helena puxou algo de dentro do casaco, e Amália sentiu o sangue gelar quando viu o revólver pequeno, mas definitivamente letal na mão da mulher idosa. E problemas requerem soluções definitivas. A mansão Delacroix, que havia sido testemunha de um assassinato 20 anos antes, estava prestes a ver sua história se repetir. Mas desta vez, Amália não seria uma vítima passiva. 20 anos de raiva por uma irmã que nunca conheceu, semanas de descobertas dolorosas e a percepção de que havia se apaixonado pelo homem que julgara culpado pela morte de Eloá, se cristalizaram em uma determinação feroz. Não, disse ela, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Chega. O não de Amália ecoou pelo hall como um grito de guerra. Helena arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa pela mudança repentina na jovem que até então havia parecido perdida e vulnerável. Desculpe, querida. Eu disse não. Não vai matar mais ninguém. Não vai destruir mais vidas para proteger seus segredos sujos. Amália deu um passo à frente, ignorando a arma apontada para ela. Você matou minha irmã. Matou meu sobrinho ou sobrinha que nunca chegou a nascer.
Destruiu a vida de seu próprio filho por 20 anos. E agora quer me matar também. Amália, não faça isso, murmurou Leonard, tentando se colocar entre ela e a arma, mas ela o empurrou gentilmente para o lado. Não, Leonard. Passei a vida toda sendo protegida, sendo controlada, sendo mantida no escuro. Primeiro no orfanato, depois pelos medos que eu mesma criei. Ela manteve os olhos fixos em Helena. Eloá era corajosa. Ela enfrentou esta família corrupta, mesmo sabendo que podia morrer por isso. É a menor homenagem que posso fazer a ela. Helena apertou mais, o punho ao redor da arma. Coragem ou estupidez, o resultado é o mesmo. Pessoas mortas não podem testemunhar contra ninguém. Mas podem inspirar outras pessoas a continuar sua luta. Amália continuou se aproximando, cada passo deliberado apesar do terror que sentia. Você acha que matando todos que sabem da verdade vai conseguir apagar o que fez? Há mais gente envolvida nisso agora. Que gente? A voz de Helena havia perdido um pouco da frieza, uma nota de incerteza se infiltrando. O Dr. Henrique Monteiro, o promotor que Eloá ia procurar. Você acha que ele esqueceu a mulher jovem que havia marcado uma reunião com ele e depois morreu misteriosamente? Amália estava blefando, mas viu a expressão de Helena vacilar ligeiramente. Eu entrei em contato com ele antes de vir para cá. Contei sobre o bilhete, sobre minhas suspeitas. Se algo acontecer comigo, ele vai investigar. Mentira. É? Você quer arriscar? Amália parou a poucos metros de Helena. 20 anos atrás você conseguiu abafar a morte de uma órfã que ninguém ia procurar. Mas agora há testemunhas. Victor sabe de tudo. Leonard confessou tudo para mim. E eu documentei todas essas confissões. Leonard a olhou surpreso, mas permaneceu em silêncio, percebendo o jogo psicológico que ela estava tentando jogar. Onde estão essas documentações? Perguntou Helena, mas sua voz traía nervosismo crescente. Gravações de áudio, fotografias dos documentos que encontramos na biblioteca, cópias dos registros que Eloá havia coletado, tudo guardado em local seguro, com instruções para ser enviado às autoridades se algo me acontecer. Amália respirou fundo. A diferença entre você e Eloá é que ela tentou fazer a coisa certa trabalhando dentro do sistema. Eu não tenho essas ilusões. Victor, que havia observado toda a troca em silêncio, finalmente falou. Helena, ela está certa. Mesmo se você nos matar aqui hoje, isso não vai terminar. Há muita gente envolvida agora. Victor tem razão, disse Leonard, encontrando coragem na determinação de Amália. Mãe, isso precisa parar. Você não pode continuar matando para proteger segredos. Uma hora a verdade sempre vem à tona. A verdade, Helena riu. Mas o som estava histérico agora. Vocês falam de verdade como se fosse algo puro, algo nobre. A verdade é que somos uma família de criminosos. A verdade é que Leonard dormiu com sua meia-irmã e a engravidou. A verdade é que vocês todos são tão culpados quanto eu. Não, disse Amália firmemente. Leonard cometeu erros, mas você é uma assassina. Victor pode ter chantageado e roubado, mas você tirou vidas. Há uma diferença. Helena levantou a arma, apontando diretamente para o peito de Amália. Diferença não importa quando você está morta. Foi nesse momento que Leonard agiu. Sem hesitar, ele se jogou na frente de Amália no exato instante em que Helena puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pela mansão como um trovão, e Leonard cambaleou para trás, uma mancha vermelha se espalhando por sua camisa branca. Leonard! A Amália o segurou quando ele caiu, suas mãos ficando imediatamente cobertas de sangue. Não, não, não. Está tudo bem, murmurou ele, embora sua respiração estivesse laboriosa. Estou bem. Você não está bem. Você está sangrando. Lágrimas corriam pelo rosto dela, enquanto pressionava as mãos contra o ferimento no ombro dele. Por que você fez isso? Porque te amo, disse ele simplesmente. Porque você me lembrou que existe algo pelo que vale a pena morrer. Helena. Ainda segurava a arma, mas parecia em choque com o que havia feito. Leonard, eu não queria... Você não deveria ter... Deveria ter feito isso há 20 anos, disse Leonard, apoiando-se em Amália.
Deveria ter protegido Eloá de você, em vez de proteger você dela. Victor se aproximou cautelosamente de Helena. Helena, me dá a arma. Acabou. Mas Helena não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos no sangue que escorria pelos dedos de Amália, uma expressão de horror tomando conta de seu rosto. Eu não queria machucar você, Leonard. Nunca quis machucar você. Então pare agora, disse ele, lutando para permanecer consciente. Entregue a arma e vamos resolver isso de uma vez por todas. Por um momento pareceu que Helena ia obedecer. Sua mão com a arma começou a baixar e Victor se aproximou mais, pronto para desarmá-la. Mas então ela ouviu algo que os fez todos congelarem, sirenes se aproximando na distância. Vocês chamaram a polícia, disse ela, a voz voltando ao tom gélido anterior. Eu não, começou Amália, mas então se lembrou. Antes de descer, para investigar o som da campainha, ela havia enviado uma mensagem para um número de emergência que havia programado em seu celular como precaução. Uma mensagem automática com a localização da mansão e um pedido para verificarem seu bem-estar. Helena também percebeu a verdade no rosto de Amália. Inteligente. Eloá ficaria orgulhosa. Ela levantou a arma novamente, mas desta vez apontou para si mesma. Mas eu não vou para a prisão. Não vou passar meus últimos anos sendo julgada por pessoas que nunca entenderam o que é realmente proteger uma família. Mãe, não! Gritou Leonard, tentando se levantar apesar da dor. Eu sempre protegi você, Leonard, mesmo quando você não queria ser protegido. Helena sorriu e pela primeira vez, Amália viu algo parecido com amor genuíno em seus olhos. Agora você pode ter a vida que sempre quis, livre da culpa, livre dos segredos, livre de mim. O segundo disparo ecoou pela mansão, exatamente quando as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais começaram a iluminar as janelas. Helena Delacroix caiu no mesmo local onde havia assassinado Eloá 20 anos antes. O círculo de violência finalmente se fechando. Amália segurou Leonard mais apertado, suas lágrimas caindo sobre o rosto pálido dele. Fica comigo, sussurrou. Por favor, fica comigo. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu ele, levantando a mão ensanguentada para tocar o rosto dela. Pela primeira vez em 20 anos, eu tenho uma razão para ficar. As sirenes ficaram mais altas, e Victor correu para abrir a porta para os paramédicos que se aproximavam. Mas no hall ensanguentado da mansão Delacroix, cercados pelos fantasmas do passado e pela promessa de um futuro incerto, Leonard e Amália se beijaram como se estivessem selando um pacto que nem a morte poderia quebrar. 3 meses depois, Amália estava sentada no jardim da mansão Delacroix, observando Leonard se recuperar lentamente de seus ferimentos. O ombro ainda não havia cicatrizado completamente, mas os médicos garantiram que não haveria sequelas permanentes. As cicatrizes emocionais, essas levariam mais tempo para sarar. A investigação policial havia revelado a extensão completa dos crimes da família Delacroix. Com Helena morta e Leonard cooperando totalmente com as autoridades, os segredos enterrados por décadas finalmente vieram à luz. Victor também havia confessado suas próprias transgressões, mas em troca de sua cooperação como testemunha, receberá apenas uma pena suspensa e trabalho comunitário. O Dr. Monteiro ligou hoje, disse Leonard, aproximando-se dela com 2 xícaras de café. Seus movimentos ainda eram cuidadosos, protegendo o ombro ferido. O tribunal aceitou nossa proposta. Amália pegou a xícara, inalando o aroma rico que havia aprendido a associar com as manhãs tranquilas que agora compartilhavam. Todas as propriedades? Todas. A mansão será transformada em um centro de apoio para órfãos que estão saindo do sistema. O terreno do Farol se tornará um memorial para vítimas de violência doméstica. Leonard se sentou ao lado dela, no banco de jardim que haviam instalado com vista para o oceano. E o restante dos bens será usado para criar um fundo de investigação de casos arquivados de pessoas desaparecidas. Era uma justiça poética, pensou Amália. A fortuna construída sobre crimes e segredos
sendo usada para ajudar pessoas que, como Eloá, haviam sido esquecidas pelo sistema. E Victor, como ele está lidando com a nova vida? Melhor do que eu esperava. Aparentemente, carregar culpa por 20 anos é mais pesado do que ele imaginava. Leonard tomou um gole do café, seus olhos perdidos no horizonte onde o farol, agora restaurado e funcionando, lançava sua luz reconfortante. Ele começou a trabalhar com uma ONG em São Paulo. Disse que quer fazer algo útil com o tempo que lhe resta. Amália assentiu, satisfeita. Nos meses que se seguiram à noite terrível no hall da mansão, ela havia aprendido que a redenção era possível, mesmo para pessoas que haviam cometido erros terríveis. Victor havia se mostrado genuinamente arrependido e sua cooperação, completa com as autoridades, havia ajudado a esclarecer não apenas a morte de Eloá, mas vários outros crimes da família Delacroix. Eu recebi uma ligação interessante ontem, disse ela, brincando com a alça da xícara. Do orfanato onde Eloá e eu crescemos. Leonard se virou para ela curioso. Sobre o quê? Eles querem me oferecer um emprego, assistente social, trabalhando especificamente com crianças que têm irmãos separados pelo sistema. Amália sorriu levemente. Parece que nossa história chegou aos ouvidos das pessoas certas. Você vai aceitar? Estou pensando nisso. Seria uma forma de honrar a memória de Eloá, ajudando outras crianças a não perderem seus irmãos, como nós perdemos, uma a outra. Ela olhou para ele, estudando a expressão em seu rosto. A questão é se você ficaria bem sozinho aqui. Leonard riu, um som que havia se tornado mais frequente nos últimos meses. Amália, esta casa vai estar cheia de crianças dentro de alguns meses. Eu dificilmente ficaria sozinho. Você sabe o que quero dizer. Ele colocou a xícara de lado e pegou a mão dela entrelaçando seus dedos. Se você quer saber se eu ficaria bem com você morando em São Paulo durante a semana e vindo para cá nos fins de semana, a resposta é sim. Se você está perguntando se eu apoio sua decisão de seguir uma carreira que claramente significa muito para você, também é sim. E se eu estou perguntando se você me ama o suficiente para esperar que eu encontre meu próprio caminho, em vez de tentar me manter presa aqui por gratidão ou culpa. Leonard se virou completamente para ela, seus olhos cinzentos sérios, mas calorosos. Amália Santos, eu te amo o suficiente para apoiar qualquer decisão que você tome, mesmo que signifique me deixar. O amor que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou culpa. Tem a ver com admiração, respeito e uma paixão que cresce a cada dia. Ela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Nos meses desde aquela noite terrível, seu relacionamento com Leonard havia evoluído lentamente, construído sobre honestidade completa e respeito mútuo. Não havia mais segredos entre eles. Não havia mais mentiras ou manipulações. Apenas duas pessoas que haviam sobrevivido a um trauma terrível e encontrado amor no meio das cinzas. Eu te amo também, disse ela. Mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Então aceite o emprego. Siga sua vocação. Eu estarei aqui quando você voltar para casa. Casa, repetiu ela, saboreando a palavra. Durante toda a sua vida, casa havia sido um conceito abstrato, um lugar que existia apenas em sua imaginação. Mas agora, olhando para Leonard e para a mansão atrás deles, uma mansão que logo estaria cheia de risos de crianças em vez de ecos de tragédias, ela finalmente entendia o que a palavra significava. Há uma coisa que tenho que lhe contar, disse Leonard, parecendo repentinamente nervoso. Algo que descobri na semana passada. O que é? Ele puxou um envelope do bolso amarelado pela idade. Estava limpando os pertences de minha mãe, preparando para doar tudo, e encontrei isto no cofre particular dela. Amália pegou o envelope, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada na frente. Eloá Delacroix, para minha irmãzinha se um dia a encontrar. Ela sabia, murmurou Amália. Eloá sabia que eu existia. Leia, encorajou Leonard suavemente. Com mãos trêmulas, Amália abriu o envelope e desdobrou as 2 folhas de papel que estavam dentro. A carta estava datada de 3 semanas antes da morte de Eloá. Querida irmãzinha,
Começava a carta. Não sei se um dia esta carta chegará até você, mas preciso escrever na esperança de que sim. Meu nome é Eloá, e sou sua irmã mais velha. Fomos separadas quando você tinha apenas 2 anos, e não passa um dia em que eu não pense em você. Descobri onde você está morando através de um investigador particular, mas não tive coragem de fazer contato direto. Como explicar 20 anos de ausência? Como pedir perdão por não ter lutado mais para ficar com você? Se você está lendo isso, provavelmente significa que algo aconteceu comigo. Estou envolvida em uma situação perigosa, tentando expor crimes que foram cometidos pela família que me adotou. Sei que é arriscado, mas não posso mais viver em silêncio enquanto pessoas inocentes sofrem. Quero que saiba que você sempre foi minha inspiração. Todas as vezes que pensei em desistir, lembrava da menininha corajosa que conheci no orfanato, que sempre protegia as crianças menores mesmo sendo pequena demais para se proteger. Essa coragem me dá força para fazer o que é certo. Se algo me acontecer, por favor, não procure vingança. Procure justiça. Há uma diferença. Vingança consome a alma, mas justiça cura o mundo. Te amo, irmãzinha, sempre. Amei. E onde quer que eu esteja quando você ler isso, estarei orgulhosa da mulher que você se tornou. Para sempre sua irmã, Eloá. PS. Incluí meu lenço favorito. Nossa mãe biológica o bordou para mim antes de morrer. Agora é seu. Amália. Terminou de ler com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Leonard a puxou para um abraço cuidadoso, deixando-a chorar em seu ombro. Ela sabia que ia morrer, murmurou Amália contra o peito dele. E mesmo assim continuou lutando. Como sua irmã faria, disse Leonard beijando o topo de sua cabeça. Como você fez. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no jardim, enquanto o sol se punha lentamente sobre o oceano. O farol começou sua rotação noturna, enviando feixes de luz sobre as águas escuras. Um guardião vigilante que finalmente tinha algo bonito para proteger. Aceite o emprego, disse Amália finalmente, levantando a cabeça para olhar nos olhos de Leonard, mas com uma condição. Qual? Quero que você venha comigo algumas vezes. Quero que conheça essas crianças, que veja como você pode fazer a diferença na vida delas. Ela sorriu através das lágrimas. Eloá disse para procurar justiça, não vingança. Acho que ajudar crianças órfãs é a forma mais perfeita de justiça que posso imaginar. Leonard beijou-a suavemente, um beijo cheio de promessas e novos começos. Parece perfeito, disse ele. Parece exatamente o que Eloá gostaria que fizéssemos. Enquanto a escuridão descia sobre a mansão Delacroix, pela primeira vez em 2 décadas, era uma escuridão cheia de esperança em vez de segredos. E no jardim, 2 sobreviventes planejavam um futuro construído sobre amor, redenção e a memória eterna de uma mulher corajosa que havia dado tudo para fazer o que era certo. 1 ano depois, na primeira primavera que a mansão Delacroix recebeu, como lar para crianças órfãs, Amália estava no jardim observando Leonard ensinar um grupo de meninos a consertar o motor de um barco pequeno. O sol filtrava através das nuvens dispersas, criando padrões de luz e sombra que dançavam sobre a grama verde que agora crescia, onde antes só havia espinhos e plantas mortas. Tia Amália, olha o que eu encontrei, gritou Sofia, uma menina, de 8 anos que havia chegado ao centro há 3 meses. Ela correu pelo jardim, segurando algo brilhante na mão pequena. Amália se ajoelhou para ficar na altura da criança, sorrindo. O que é, meu amor? Sofia abriu a palma, revelando um pequeno pingente de prata em formato de coração. Estava enterrado perto do farol. Acho que é um tesouro. O coração de Amália saltou quando reconheceu o pingente. Era o colar que Eloá usava em muitas das fotografias que haviam encontrado. Deve ter se perdido durante uma de suas caminhadas até o farol, permanecendo enterrado por mais de 20 anos, até que uma criança curiosa o descobrisse. É muito bonito, disse Amália, pegando o pingente delicadamente. Mas acho que sei. De quem é? De quem? De uma mulher muito especial que viveu aqui há muito tempo. Uma mulher que também acreditava que crianças como você
merecem ter famílias e lares cheios de amor. Amália limpou a terra do pingente, revelando uma pequena gravação no verso: Coragem é amor em ação. Posso ficar com ele? Perguntou Sofia, esperançosa. Amália hesitou por apenas um momento antes de colocar o colar no pescoço da menina. Claro que pode, mas promete que vai lembrar do que ele significa? O que ele significa? Que você é corajosa, que você merece ser amada, e que sempre haverá alguém aqui para protegê-la. Amália beijou a testa da criança. Agora vai brincar. O almoço vai estar pronto em 1 hora. Sofia saiu correndo, o pingente brilhando ao sol contra sua camiseta amarela. Amália observou ela se juntar ao grupo no jardim, onde mais 15 crianças brincavam sob a supervisão de 3 cuidadores que ela e Leonard haviam contratado. O centro havia se tornado exatamente o que haviam sonhado. Um lugar onde crianças que haviam perdido suas famílias podiam encontrar segurança, amor e, mais importante, esperança. Várias já haviam sido adotadas por famílias amorosas, e as que permaneciam sabiam que sempre teriam um lar ali. Perdida em pensamentos, voz de Leonard a fez-se virar. Ele se aproximou limpando as mãos oleosas em um pano, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de um trabalho bem feito. Apenas pensando em como as coisas mudaram. Ela se encostou nele, ainda maravilhada com o fato de que podia tocar este homem livremente, amá-lo sem culpa ou segredos. Há 1 ano esta casa estava cheia de fantasmas, agora está cheia de vida. E risos, acrescentou Leonard, abraçando-a pela cintura. Você ouviu Pedro tentando contar piadas durante o café da manhã? Acho que ele tem potencial para comediante. Amália riu, lembrando do menino de 10 anos que havia chegado tímido e assustado 3 meses atrás, mas que agora liderava as outras crianças em aventuras pelo jardim. Ele perguntou se você pode ensiná-lo a dirigir o barco no próximo fim de semana. Já disse que sim, figura paterna e tudo mais. Leonard beijou o topo de sua cabeça. Falando nisso, o Dr. Monteiro ligou hoje. Sobre o caso novo? Sim. 3 irmãos separados há 5 anos. Os mais velhos lembrando vagamente do bebê que foi levado para outra cidade. Leonard fez uma pausa, sabendo como essas histórias afetavam Amália. Ele acha que podemos ajudar a reunir a família. Amália assentiu, sentindo a familiar mistura de dor e determinação que acompanhava seu trabalho. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma especialista em casos de irmãos separados, trabalhando não apenas como assistente social, mas como consultora para outros profissionais em todo o país. Sua própria história com Eloá havia se tornado um símbolo de esperança para famílias separadas. Vou ligar para ele amanhã. Precisamos agir rápido antes que as crianças sejam movidas novamente. Juntas ou separadas, nós resolvemos isso. Leonard a virou para encará-la. Como sempre fazemos. Juntas, concordou ela sorrindo. Era sua frase favorita agora. Durante todo o primeiro ano de seu relacionamento, eles haviam enfrentado cada desafio juntos, cada trauma, cada momento de cura. Terapia de casal, sessões individuais, longas, conversas que duravam a noite toda trabalhando através da culpa, do luto e do amor complexo que havia crescido entre eles. Há outra coisa, disse Leonard, parecendo repentinamente nervoso. Algo que tenho pensado há semanas. O que é? Em vez de responder, ele se afastou dela e se ajoelhou ali mesmo no jardim, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. As crianças notaram o movimento e começaram a se aproximar curiosas, formando um semicírculo ao redor deles. Amália. Santos, disse Leonard, sua voz tremendo ligeiramente. Há 1 ano e meio você entrou na minha vida como uma tempestade, revelando verdades que eu não queria enfrentar, forçando-me a ser um homem melhor. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, mas sobre crescimento mútuo e propósito compartilhado. Amália sentiu lágrimas começando a se formar em seus olhos. As crianças sussurravam empolgadas ao redor deles, e ela podia ver alguns dos funcionários se aproximando discretamente para assistir.
Você pegou uma casa cheia de fantasmas e a transformou em um lar cheio de amor. Pegou um homem quebrado pela culpa e o ajudou a encontrar redenção através do serviço aos outros. Leonard abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante com um diamante solitário. Você honra a memória de sua irmã todos os dias e me faz querer honrar a dela também. Leonard, ela murmurou, mal conseguindo falar através das lágrimas. Quer se casar comigo, Amália? Quer construir uma vida juntos baseada em amor verdadeiro, honestidade completa e dedicação a ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias famílias. Por um momento, o jardim ficou completamente silencioso, exceto pelo som das ondas quebrando contra as pedras e a rotação distante do farol. Então Amália se ajoelhou na grama na frente de Leonard, pegou o rosto dele em suas mãos e o beijou com toda a paixão e amor que sentia. Sim, disse ela contra seus lábios. Sim, sim, 1000 vezes sim. As crianças explodiram em aplausos e gritos de alegria. Sofia correu até eles, o pingente de Eloá balançando em seu pescoço, e se jogou nos braços de ambos para um abraço coletivo que logo incluiu todas as outras crianças. Enquanto Leonard colocava o anel no dedo de Amália, ela olhou ao redor do jardim cheio de crianças rindo e brincando, para a mansão que havia sido transformada de um mausoléu de segredos em um santuário de esperança, e para o farol que agora guiava não apenas navios perdidos no mar, mas almas perdidas em busca de casa. Ela estaria orgulhosa, disse Leonard suavemente, seguindo seu olhar na direção do farol. Eu sei que ela está, respondeu Amália. Posso sentir. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo e a mansão havia se aquietado, Leonard e Amália caminharam até o farol de mãos dadas. A estrutura branca se erguia majestosa contra o céu estrelado, sua luz girando constantemente, uma sentinela eterna sobre o oceano escuro. Sabe o que vou sentir mais falta quando nos mudarmos para a casa nova? Perguntou Amália, se referindo à casa menor que haviam comprado na cidade para ter um espaço privado longe do centro. O quê? Desta vista do farol. Ela se encostou nele, observando a luz varrer o horizonte. Eloá estava certa. É como um guardião protetor. Não vamos nos mudar para longe, lembrou Leonard. Apenas para a cidade. Ainda vamos trabalhar aqui todos os dias. Ainda vamos dormir aqui algumas noites quando necessário. Eu sei, mas não será igual. Ela sorriu. Embora suponho que quando tivermos nossos próprios filhos, eles vão querer vir aqui para brincar com as outras crianças. Nossos próprios filhos, repetiu Leonard, saboreando as palavras. Você já pensou em quantos? 2 ou 3, talvez 4 se conseguirmos adotar alguns dos órfãos mais velhos que ninguém quer. Amália se virou nos braços dele. Você ficaria bem sendo pai de uma família grande? Amália, eu ficaria bem sendo pai de quantas crianças você quiser trazer para nossa família. Biológicas, adotadas ou apenas crianças que precisam de um lugar seguro para ficar. Leonard beijou sua testa. Depois de tudo que perdemos, toda família que conseguirmos salvar ou criar é um milagre. Eles permaneceram assim por um longo tempo, abraçados sob a luz do farol, planejando um futuro construído sobre as cinzas de um passado trágico. Ao longe, as ondas cantavam sua canção eterna, e a mansão Delacroix, agora oficialmente renomeada Centro de Acolhimento Eloá Santos, descansava em paz, finalmente cumprindo o propósito para o qual havia sido destinada. Quando finalmente voltaram para casa, Amália parou na entrada para olhar uma última vez para o hall, onde tudo havia começado, mas em vez da escadaria manchada de sangue que havia assombrado seus pesadelos, ela viu os desenhos coloridos das crianças pendurados nas paredes, sapatos pequenos alinhados na entrada e o som distante de respiração pacífica vindo dos quartos no andar de cima. O amor havia vencido. A justiça havia sido feita. E em algum lugar, no vento que soprava do oceano